Bom, estamos aqui para mais uma transmissão da Febrace e hoje a gente tem um prazer enorme de estar aqui com a professora Helena Nader, que é professora titular do Departamento de Bioquímica da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Ela foi presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência de 2011 a 2017 e é nossa presidente de honra ainda, né? Então, quem atua como ela na SBPC por tanto tempo fica como presidente de honra. E atualmente ela é vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências. Essa nossa conversa de hoje é para a gente poder contar um pouco, para quem ainda não sabe, o que é a SBPC, e para quem já sabe, contar um pouco mais, porque às vezes vocês não conhecem profundamente o que é, e a gente tem uma grande oportunidade para conhecer melhor o que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, porque a gente teve exatamente neste mês o lançamento de um livro muito importante que a professora Helena vai contar para vocês. Ó, o título do livro é Ciência para o Brasil, 70 anos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e quem liderou, né, a edição, organizou esse livro, foi a professora Helena, com a professora Vanderlan Bolzani, que é a presidente da Academia Paulista de Ciências atualmente, juntamente com o professor José Roberto Ferreira. Helena, conta um pouquinho para a gente, porque alguns dos professores e alunos não sabem ainda o que é a SBPC ou não conhecem profundamente a importância da SBPC para a ciência no Brasil. Conta um pouquinho para a gente, o que é a SBPC? Em primeiro lugar, Roseli, eu quero dizer da alegria de estar aqui com você, conversando para a gente explicar para a juventude e também para os nossos professores o que é essa nossa sociedade, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Então, é uma entidade que fez esse dia 8 de julho 72 anos. É um ano mais nova do que eu, vou fazer 73 em novembro, então vocês veem que é uma entidade ainda jovem, porque eu me considero jovem. E a SBPC, ela foi criada logo após a guerra, 1948, e numa época em que a ciência mundial estava atravessando uma série de debates e dificuldades para onde ela caminhava. Nós estávamos logo após a Segunda Guerra Mundial, 1948, o mundo atravessando uma série de dificuldades, como nós estamos agora com o Covid. O mundo está na mesma dificuldade. Problema com empregos, problema de entender a ciência, qual é o valor da ciência. E tinha acabado de sair de duas bombas atômicas que foram lançadas no Japão. Então, a discussão era energia nuclear, precisamos ou não, entre outras coisas. E o Brasil estava nessa discussão e, além disso, uma série de problemas internos no país. Parece que é uma rotina, né? A gente é feita de desafios cotidianos para tentar mostrar o valor da ciência. E aí, o professor Maurício Rocha e Silva, eu me emociono quando eu falo sobre ele, porque foi a ideia dele, junto com Savaia, depois, e com o outro médico que divulgador de ciência, eles criam a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A ideia veio do Maurício. Para vocês terem uma ideia, quem era o Maurício? Maurício foi o descobridor de uma droga chamada, droga não psicotrópica, mas um composto que se chama bradicinina, que diminui a pressão cardíaca e cuja descoberta tem valor científico até hoje e é usada para desenvolver os medicamentos que todos os hipertensos tomam. Então, Maurício Rocha e Silva, naquela época, não na universidade, nos institutos de pesquisa. Ele era do Instituto Biológico, um instituto que vive sendo atacado hoje pela mídia.
As universidades, naquela época, ainda não tinham tanta pesquisa. Diferença, a Universidade de São Paulo. Mas mesmo a Universidade de São Paulo não tinha tanta pesquisa como ela tem hoje. Então, Maurício Rossi Silva se reúnem na Associação Paulista de Medicina e um grupo de jovens cientistas, que eram bem jovens naquela época, fazem a proposta e criam a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Importante também vocês entenderem que em toda a América Latina, um pouco antes, um pouco depois, perdão, foram criadas sociedades semelhantes. Curiosamente, para vocês terem muito orgulho, a SBPC é a que sobreviveu, é aquela que realmente, por 72 anos, continuou na liderança do progresso, da educação, da ciência, da tecnologia, mais recentemente, inovação e empreendedorismo. Então, crianças, meus queridos professores, é para ter orgulho. 72 anos de lutas e de construção. Que mais que ela fez? Ela pela democracia. O Brasil não é hoje que nós estamos sendo atacados. Parece que tem um ciclo também de voltar a ações totalitaristas. Mas o Brasil teve uma ditadura militar que durou muitos anos. E este livro relata como foi a ciência naquela época, como que os cientistas conseguiram produzir. Por que tantos cientistas foram embora do Brasil? Por exemplo, a Ruth e o Vitor, da vacina da malária. Eles se exilaram. Hoje, o filho deles, que foi criado nos Estados Unidos, o Michel, ele é o que está liderando vários estudos de vacinas mundiais. Assim como eles, vários outros cientistas foram embora não porque não gostavam do país ou porque estavam insatisfeitos, porque estavam sendo perseguidos, mas perseguidos com prisão, e muitos estudantes e professores morreram nessa luta. Isso também é importante. Por que a gente conta isso no livro? Para que nunca mais aconteça. Você só pode planejar seu futuro conhecendo, vivendo o teu presente, mas conhecendo o teu passado. Então, esta SBPC também fez isso. Ela lutou pela democracia, ela participou das diretas já, participou da Constituição, ela participou das emendas da Constituição para melhorar ainda mais o termo de ciência e educação. Então, eu, dos meus 72 anos, tenho esta idade, né? Eu sou um pouco mais velha, porque eu sou de novembro, mas eu tenho essa idade, e sabe desde quando que eu sou sócia da SBPC? 1969. E isso junto com uma irmã que eu tenho, de coração, que se chama Regina Peckelman Marcos, que é professora do Instituto de Biologia da USP. Fizemos a universidade juntas, somos amigas até hoje, e a nossa primeira SBPC foi em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 1969. E as duas, assim como muita gente, do momento que você é picado por essa mosca, por esse bichinho chamado SBPC, você nunca mais se separa, porque aquilo te mostra o quão vivo, o quanto cheio de energia é essa sociedade, diferente das outras.
próprio Maurício dizia, a gente não criou a SBPC para competir com outras sociedades, mas para ela fazer aquilo que as outras não podem, agregar todas as áreas do conhecimento num debate da ciência e da educação para a sociedade. Então, algumas das coisas, Roseli, falei demais. Não, maravilha. Eu acho que é importante destacar para vocês, para quem ainda nunca visitou o site da SBPC, o site da SBPC é http portal.sbpcnet.org.br. Vou repetir, portal.sbpcnet.org.br. Então, no site da Sociedade para o Progresso da Ciência, na aba Publicações, vocês vão encontrar o PDF desse livro gratuito. Então, você pode conhecer esse livro imediatamente, né, ouvindo, né, a fala da professora Helena. Você já pode baixar o livro e verificar, né, quais são os capítulos, quais são os textos que você vai ler primeiro. Então, vá lá, gratuitamente você pode ter acesso a esse livro agora. E como a professora Helena mesmo Aqui, falou, inclusive, posso uma parte? Tem um primeiro capítulo que é do sócio estudante na época de medicina, que assinou a ata de criação da SBPC e que hoje é um ícone da ciência brasileira e mundial, professor Isaías Rau, que foi quem transformou o Butantan. Ele quem lutou para a gente ter vacinas. Olha, vale a pena, leiam que vocês vão ver. Vocês vão ser mordidos pela mosquinha. no bom sentido, né? Então, isso é Oh. muito bom. Isso é muito bom. Então, falando para vocês, então, acessem já, conheçam o livro, porque vale a pena vocês verem, assim, as coisas não acontecem por acaso. Se a gente não tiver um esforço, uma mobilização de pessoas das mais diversas áreas do conhecimento, trabalhando juntas, a gente não consegue avançar. E não há caminho de sucesso para a gente, para a humanidade de futuro, sem passar por uma educação de qualidade e investimentos em ciência e tecnologia. E eu acho que é importante que a Helena falou que ela era estudante de graduação quando ela se associou, né, à SBPC, mas você, mesmo ainda na educação básica, se você quiser se afiliar à SBPC, é só entrar lá no site também e verificar, né, como é que é o procedimento, quais são os benefícios de você ser um associado, que tipo de informações às quais você vai ter acesso se for associado. Então, acesse o site e a gente tem lá informações, e para professores da educação básica, estudantes da educação básica, você tem lá um valor de anuidade reduzido, né, e realmente é um valor simbólico, mas os benefícios que você tem por fazer parte da comunidade, você receber os materiais, de poder estar atualizado sobre as questões que são mais relevantes, vale muito a pena. E juntos seremos mais fortes, porque a gente está vendo que nesse momento de pandemia fica mais evidente a importância da gente estar investindo em talentos, da gente estar juntos, batalhando para o desenvolvimento científico e tecnológico, não só do Brasil, mas do planeta, porque estamos no mesmo planeta. Ele só vai ser bom se ele for bom para todos, né? E, Helena, conta um pouco, então você falou assim, como é que foi a sua primeira SBPC e a importância, né, de já, por exemplo, isso para a sua carreira científica, o fato de estar nessa comunidade, já na graduação, isso fez diferença, te ajudou com oportunidades de crescimento? Conta um pouquinho dessa vivência, assim, como pessoa que nasceu ali na graduação, já nesse ambiente. Olha, eu diria, eu não sei dizer o que eu teria sido se eu não tivesse ido na SBPC. Na vida, né? Meu esposo, que também era apaixonado e frequentava a SBPC desde estudante, infelizmente já falecido, ele dizia: na vida, você carrega sempre alguns cadáveres, modo de dizer. O que teria sido se eu, em vez de virar à direita, eu tivesse virado à esquerda ou seguisse em frente? Então, mas olhando retrospectivamente, eu acho que eu sou muito fruto dessa sociedade. É claro, fruto da minha família, da minha escola, desde a pré-escola, e dos meus professores, a quem
eu agradeço profundamente, mas na SBPC eu pude vivenciar, de fato, o valor da ciência, o valor da educação. A gente ouvia naqueles congressos, e aquele de 69, eu não esqueço uma sala em que o professor Maurício Rocha e Silva, o criador, estava dando um debate, e ele era muito bravo, ele não era uma pessoa simples, ele tremia para chegar perto dele, mas todo mundo assistindo, por mais bravo que ele cobrava, não é apresentação. E a partir dali, eu não pude mais me separar dessa sociedade. Nunca precisei receber cobrança. Todo ano eu lembrava que eu tinha que pagar, mesmo quando eu morei no exterior. O que essa sociedade me permitiu? Me permitiu viver a luta pela democracia. Isso foi um marco. Eu já era do movimento estudantil, mas a SBPC, que eu diria que marcou profundamente a minha vida, foi a de 1977. Essa SBPC, no meio da ditadura militar, teve outras, mas essa, por que me marcou? Me marcou porque eu pude ver uma sociedade conjunta lutando pelo valor da vida, pelos direitos humanos, pelo direito de falar, pelo direito da ciência. Ela era para ter ocorrido na Universidade Federal do Ceará. Plena ditadura militar, foi proibido pelo governo. Então, à época, o nosso presidente da SBPC, querido, grande, infelizmente falecido professor, um grande físico, todos super cientistas, Oscar Sala, que depois foi também diretor científico da FAPESP. Então, vocês veem que é o cientista de renome internacional que está ali lutando para que outros jovens ou mais velhos possam ter um ambiente de ciência. Então, o Sala disse, tem problema, vamos para São Paulo, nós vamos fazer lá em São Paulo. Aí a gente começou a trabalhar, querido professor Hamburger, também da física, todo mundo reunido ali na física, e já planejando, e a gente precisa arrumar recurso, porque como é que a gente vai trazer as pessoas? Não tínhamos recursos. O governo proibiu, não tinha como pegar. Aí o reitor da USP proibiu. Porque nós também, né, não pensamos na época, nem o Sala, nem ninguém, que era o óbvio. Então, o governo do Estado era indicado, era do mesmo conjunto. E outra pessoa já falecida, que foi um ícone na luta contra a ditadura, foi o Dom Evaristo Arnes. Ele disse, não fiquem preocupados, a PUC vai sediar. E na PUC nenhum pode entrar se eu proibir, porque a PUC, eu não sabia disso, nós temos o Vaticano em todas as nossas PUCs, é do Vaticano. E o Vaticano pode dizer, aqui você não entra, e foi o que aconteceu. Os militares queriam invadir, Dom Paulo Evaristo Arnes proibiu. Tem uma fotografia aqui, que é essa, que está na capa, mas depois ela aparece lá dentro, que é o Teatro do Tuca, lotado, na luta pela democracia. E outro lado que é importante vocês saberem, que aquela época não tinha esse negócio, uma religião contra a outra. A crença é de cada um, a fé. Tem gente que tem uma, tem gente que tem outra, tem gente que acha que não existe. E isso é outra coisa que aconteceu. Quando mataram
Aí eu fico emocionada. Ufa, Herzog, na Catedral da Sé, teve um culto ecumênico liderado pelo Sobel, que era da Congregação Israelita Paulista, Dom Paulo Evaristo Arnes e outras pessoas, todos juntos. Os que acreditavam que existe um Deus, os que não acreditam que existe um Deus, todos juntos na luta. E a partir daí, eu diria para vocês, 77, julho de 77 para cá, as coisas mudaram. Quem nos ajudou? Nós construímos uns cartazes que poderíamos voltar hoje, viu, jovens? A Terra é plana, né, para alguns. Então, Galileu Galilei, a gente fez um cartaz por se move, porque não queriam, a Terra era plana, não tinha gravidade, não tinha nada disso, tudo besteira. E ele disse, no entanto, ela se move. É verdadeiro hoje. Vocês percebem? Nós estamos falando de um negócio de vários séculos atrás, 1400, verdadeiro em 2020. O que a humanidade está fazendo? Negando a ciência? Ciência não é fé. A fé é individual, ciência é dado. Dado que tem que ser comprovado, dado que tem que ser visto e qualificado. Então, o dado pode mudar no sentido de novas tecnologias, mas nunca. Se ele é falso, ele vai ser percebido e retirado. Então, essa é a beleza da ciência. E não impede em nada de você também ter a sua fé. Então, eu coloco 1977 como um marco para mim. Não sou historiador, adoro história, não consigo entender um país que não consegue ver filosofia, história, sociologia como das coisas mais relevantes para se ter realmente uma sociedade justa, equilibrada, equidade no sentido mais puro da palavra. Então, a partir daí, gente, foi só reuniões, perseguições. Esqueci de contar. Na reunião de 77, essa daqui da PUC, Chico Buarque fez show e deu dinheiro, Gilberto Gil, foi por aí afora. E os cartazes a gente vendia nas esquinas para os carros. Então, todo mundo comprou, e a gente conseguiu fazer uma SBPC impressionante. E ela só foi crescendo. A SBPC foi se tornando cada vez mais uma instituição que abrigava a luta pelos direitos humanos, a democracia. Então, a SBPC teve esse papel. Outras entidades participaram, mas eu diria, no âmbito da ciência, o papel da SBPC foi fundamental. Então, como é que alguém pode abandonar? Não dá. Isso aqui está, ó, corre na veia. É um negócio único, SBPC. Eu acho que vocês deveriam entrar no site, baixar o livro. Vocês vão ver que eu não estou fazendo propaganda enganosa, não. E mais, eu posso falar com tranquilidade, porque também esse livro, eu tenho que dizer, ele foi possível graças à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, porque para poder gerar um livro desse porte, com tanta informação de tudo, não é só da época da ditadura, ele tem toda a história, ele tem para todos os presidentes do Brasil vivos, depois da democratização, cada um escreveu um texto sobre qual o papel da SBPC para o país. Vai até Michel Temer.
passando inclusive pelo Collor. E a SBPC lutou para a deposição do Collor. Então, vocês percebem, não teve a mágoa. Vale a pena vocês lerem. Faz uma análise crítica. Qual foi o papel dessa sociedade? Então, muitas pessoas vão dizer, mas essa senhora, aos seus 72 anos, só sabe falar dessa área política? Não. A política foi fundamental para poder ter a ciência e a educação. A SBPC está lá lutando no Congresso Nacional recurso para a educação, aumentar. A SBPC lutou pelo Fundo Social, que é o Fundo do Petróleo, que foi para a educação e para a saúde. A SBPC está na luta pelo descontingenciamento, pela liberação, palavra feia, descontingenciar, para a liberação dos recursos para ciência, tecnologia e inovação. A SBPC está buscando como que a ciência pode contribuir para sair mais rápido da crise econômica. A SBPC está lutando pela garantia e ampliação do SUS. Pessoal, o SUS é cria da Constituição, está aqui também. Então, além de, nas nossas reuniões, e os manifestos que fazemos, os livros, quando vocês entrarem em publicações, vocês vão ver. A SBPC é polivalente. Por quê? Porque ela é a única que congrega todas as áreas do conhecimento, que vão das humanidades, ciências sociais, sociais aplicadas, até as engenharias, tecnologias, passando pelas ciências da vida, etc., pela arte, pela cultura. Mas a SBPC tem, nos últimos anos, eu tenho muito orgulho disso, a gente começou a fazer, e o Ildeu, que é o nosso atual presidente, a Roseli, que está aqui conosco, é dessa diretoria, nós temos incentivado que as minorias, que não são minorias, mas aquelas que estão sendo fortemente alejadas da participação social, que têm sido discriminadas. Nós temos discutido populações ribeirinhas. A SBPC tem um livro que vale a pena vocês baixarem, que, graças ao trabalho da SBPC, a gente conseguiu dar aos ribeirinhos o direito deles dizerem quem é ribeirinho, o direito ao ressarcimento lá em Belo Monte. Então, a SBPC, o Código Florestal que nós temos, não é o melhor do mundo, mas vocês não imaginam o que teria sido não fosse a SBPC. Eu estou dando alguns exemplos de publicações. Agora, você vai nas reuniões, você tem. Einstein veio para reuniões, no sentido de publicações, de trazer. A SBPC, agora, esse ano não, ano passado, o centenário do eclipse de Sobral, vocês precisam ver o que foi o trabalho da SBPC. Vocês vão dizer, é uma belinha fanática, sou. Adoro ser fanática por aquilo que vale a pena. Meu fanatismo é no bom sentido. Faço análise crítica. Faço muita crítica, a Roseli sabe, onde eu não concordo. E muitas vezes eu estou certa, muitas vezes, talvez eu estivesse certa, mas não me ouviram, ou talvez eu estivesse realmente errada. Que é isso que a gente precisa. Debate. E você, de novo, eu volto a insistir, principalmente para o jovem, que cada vez mais está usando informação contida num Twitter. Não dá. O Twitter é bom para te encaminhar para alguma coisa, para uma manifestação,
Mas se a gente não se aprofundar, se nós não nos conhecermos, e aí eu estou colocando a história desse país, de verdade, nós vamos continuar repetindo os erros. Quem acha que aqui no Brasil os direitos humanos estão sendo respeitados, acho que não conhece bem a história da escravidão, não conhece a história, né? Então, tudo isto, esse livro retrata, e ele não foi escrito por mim, eu trabalhei feito louca, porque cada capítulo foi lido, relido, e vai e volta, foram escritos por jornalistas científicos que conheciam essa história. E eu falei da FAPESP, a FAPESP acreditou em mim, acreditou, eu sou cientista, também não vou dizer, não produzo, eu produzo muito, tenho boas citações, o índice H, vários prêmios, blá, 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 blá. Porém, a FAPESP aceitou a proposta, eu mandei um projeto, que era um sonho poder ter 70 anos documentados. Outra coisa que eu recomendo para vocês, e também eu tenho muito orgulho disso, foi que na SBPC esse livro só foi possível porque a gente conseguiu, na nossa gestão, criar o Centro de Memória, que se chama Amélia Hamburger, onde todos os documentos foram resgatados, foram limpos, estão arquivados. Isso permitiu uma busca. E lá tem material para os professores que gostam da história, da ciência, podem fazer teses, dissertações, especializações com aqueles documentos, buscando, porque tem inclusive como buscar online. E esses jornalistas fizeram isso, além das entrevistas. Então, tem a SBPC pelo Brasil inteiro, que a SBPC, a sede é São Paulo, mas ela está em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Então, todos ligados, não existe a SBPC nacional. Existe uma SBPC. As regionais, as que estão nos estados, estão vinculadas à SBPC, estrutura que é a SBPC, que é chefiada, uma das diretoras é a que está aqui falando conosco, que é a doutora Roseli. Então, eu diria, e isso eu tenho orgulho, a SBPC, como eu falei, foi a única, tirando a americana. A americana, que é American Association for the Advancement of Science, exatamente igual a SBPC, ela tem 172 anos. Ela foi criada 100 anos antes da nossa. Então, quando a gente vê desenvolvimento econômico, não quer dizer social, hein, gente? Mas o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, desenvolvimento econômico do Brasil, dá para você entender há quanto tempo eles acreditam em educação. Não se esqueçam, a nossa primeira verdadeira universidade, e eu não sou de lá, então ninguém vai dizer que eu estou fazendo propaganda, foi a USP, criada em 1934. De verdade, como universidade, com o conceito de universidade. Depois, tivemos tem a do Rio de Janeiro, que se chamava Universidade do Brasil, e aí depois todas as federais, e nos últimos anos nós estamos por volta de 68, 69 universidades federais, fora todas as estaduais, ou seja, a nossa ciência é muito jovem. E você, professor, que está formando esses jovens, que eu agradeço,
chegam para nós, vocês são o começo. A importância de vocês é muito alta, muito grande. E a sociedade brasileira ainda não deu o mérito que merece a você, professor da escola básica, que vai desde a pré-escola, porque sem vocês não teria universidade. Sem vocês, nós não teríamos a matéria-prima. Quem é a matéria-prima que chega na universidade? Quem torna a universidade viva? A ciência que ela faz, mas o jovem que a cada ano está adentrando aquelas estruturas, trazendo novas perguntas e questionamentos e apontando o dedo. Olha, não concordo. Então, você, professor, meu sonho é que a gente chegue como é na Coreia, como é em Singapura, como é na China, aonde o professor é reverenciado, né? Ele é o começo. Sem ele, então, mas nós vamos caminhar. Não sei se eu ainda vou ver, mas eu acredito que sim. Eu saí um pouco do texto do livro, mas quando vocês lerem o livro, vocês vão ver que isso também está lá. Super obrigada por essa conversa aqui de hoje. E fica a mensagem para vocês. A SBPC somos todos nós, né? Então, faça parte. Se você ainda não tem certeza, leia em detalhe esse livro para você conhecer, porque você vai ver que você vai se identificar. Porque cada um de nós aqui dessa comunidade Febrace é capaz de fazer projetos incríveis, né? Na sua localidade, com os recursos que você tem. Mas fazendo parte de uma comunidade que se mobiliza e que elabora, que contribui para políticas públicas, aí sim a gente consegue fazer a diferença no país e no planeta. Então, muito obrigada, Helena, foi um prazer e um grande abraço para você, abraço a todos que estão nos assistindo. Até a próxima. Até a próxima.